Recentemente, eu estava lavando o pátio traseiro da casa e chegou a hora de fazer uma pausa para almoçar. Como iria saber onde retomar o trabalho à tarde? Isso pode ser um problema se você estiver a aplicar uma segunda mão de tinta branca sobre a primeira de mão que você acabou de pintar numa parede branca. Quando olhei ao meu trabalho, não houve uma mínima dúvida sobre quais as tábuas que eu tinha lavado e quais ainda não estavam lavados. Ocorreu-me que há momentos na vida em que há uma linha nítida entre o certo e o errado. Mas também há momentos em que não é fácil traçar linhas claras. Eu pensei em uma palavra na Bíblia sobre a qual eu nunca tive uma convicção clara de como aplicá-la. E o problema é que é uma palavra tão simples. Em Mateus 12, versículo 36, Jesus disse: Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Essa é uma afirmação simples, mas ao mesmo tempo muito séria. Sei como sou propenso a dizer algo sem pensar. Como é fácil fazer um comentário de que me arrependo no momento em que lanço a flecha verbal para o ar. Cada palavra fútil, disse Jesus. Mas nem sei ao certo o que constitui uma palavra fútil. Em inglês, a palavra é idle, ociosa. Eu sei que não é xingamento e palavrões. Nunca ouvi meus pais proferirem uma única palavra que eu considerasse até mesmo um palavrão leve. Tenho repulsa pela atual geração de artistas de palco e tela, compositores, celebridades e políticos, para quem é impossível completar uma frase sem usar pelo menos um palavrão que é censurado na televisão. Como se não soubéssemos o que foi dito. Colocar uma sequência de asteriscos após a primeira letra de um palavrão é uma tentativa fraca de filtrar a natureza moral depravada que os autores revelam em suas mensagens de texto e postagens no TikTok. Quanto mais os eleitos se sentem obrigados a usar palavrões para afirmar a sua autoridade, menos respeito tenho pela sua autoridade. E já agora, a credibilidade não é avaliada em decibéis. Uma afirmação não se torna mais verdadeira quando a dizemos em voz mais alta. A força de um argumento não aumenta em função do volume. A Bíblia tem muito a dizer sobre o que sai da nossa boca. Tiago 3 descreve o poder da língua como sendo como o de um pequeno fósforo que pode incendiar milhares de hectares de floresta e destruir milhares de casas. A língua pode ser destrutiva e não pode ser domada. Tiago 3, versículos 8 e 9. A língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Efésios 5, versículo 4 diz: nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é um dos 10 mandamentos. Hoje chamamos isso de calúnia e difamação. Vangloriar-se e fofocar são mais uma evidência de que a língua é um instrumento muito versátil para fazer o mal. Embora nem sempre consigamos controlar o nosso discurso, temos uma ideia clara do que é aceitável e do que não é. Mas uma palavra ociosa, isso é um tipo de discurso que eu nunca poderia definir claramente. Digo-vos que, no dia do juízo, as pessoas terão de prestar contas de cada palavra descuidada que falarem.
Isso diz Mateus 15:36 em algumas traduções em inglês. Toda palavra descuidada. É uma tradução comum, mas palavra ociosa é a tradução literal usada no King James Version, que diz: toda palavra ociosa os homens falarão, darão conta dela no dia do juízo. Se eu vejo você sentado e sem fazer nada, eu diria que está ocioso. Esse é o significado literal da palavra grega no texto. Significa simplesmente não fazer nada, não trabalhar. Na prática, essa simples descrição dos fatos pode assumir uma natureza de juízo moral. Palavras como descuidado, inútil, vazio vêm à mente. E algumas traduções usam esses termos. Em nossas versões em português, fútil. Quando é que uma palavra é inútil? Será que descuidado significa um deslize da língua? Como quando eu digo algo antes de pensar? Mas não é apenas a palavra individual ocasional, pois não? Embora o texto diga toda a palavra singular, o senso comum entende que o singular representa o conjunto de palavras faladas, como quando dizemos que o Antônio é um homem da sua palavra. É um falar vazio, o mesmo que conversa fiada? É isso que se entende por falar tolice? Sempre me perguntei em que compartimento devo colocar palavras ociosas. São palavras que não fazem nada? Tem de haver um propósito prático em tudo o que eu digo? Deve cada palavra minha realmente fazer alguma coisa? A questão é importante, porque no versículo seguinte Jesus diz: porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Cada palavra fútil, seja qual for a palavra fútil e ociosa, é motivo de condenação. Vejamos isso à luz do Antigo Testamento. Eu estava traduzindo o Salmo 120, versículos 2 e 3, onde diz: Senhor, livre-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado língua enganadora? A repetição de língua enganadora levou-me a verificar no léxico o significado da palavra traduzido como enganadora, no hebraico remiá. Outra versão deste trecho diz traiçoeira, versículo 2, e pérfida, versículo 3. Em Salmo 78, versículo 57, a palavra é traduzida como frouxo. Este versículo diz: desertaram e como seus pais o atraiçoaram, envergando-se como um arco frouxo. Uma outra versão diz: mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco traiçoeiro. Traiçoeiro. É esse o sentido da raiz da palavra, que é usada para descrever um arco que é deformado. Em inglês temos a mesma ideia quando chamamos alguém de um straight shooter, ou seja, um atirador certeiro. Isso é definido por Merriam-Webster, o dicionário, como uma pessoa que é honesta e direta e em sua comunicação. Descreve alguém que fala o que pensa sem qualquer agenda oculta ou segundas intenções. Esta expressão enfatiza a integridade e a clareza. Isso é a citação do dicionário. Nas 13 vezes que a palavra remiá aparece no Antigo Testamento, é traduzido como enganoso ou enganador, traiçoeiro ou dolo, exceto em 4 versículos nos Provérbios, onde faz um contraste com diligência no trabalho,
Aí é traduzido ocioso. Provérbios 10, 4, 12, 24 e versículo 27 e Provérbios 19, 15. Essa é a tradução das palavras usadas nas traduções em inglês. Será que a palavra tinha mudado de significado na época em que os provérbios foram escritos? Sempre que a palavra era aplicada ao que o homem diz, a palavra significava engano e traição. As poucas vezes que era aplicada ao que o homem faz, sem a devida diligência, expressava a ideia de ociosidade, negligência, preguiça. A verdade é que palavras podem mudar de significado ao longo do tempo. Em inglês, vemos a palavra let, to let, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, do Rei Tiago, King James. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora. No inglês do século XVII, os tradutores empregaram a palavra let para traduzir detém. Hoje em dia, let quer dizer exatamente o contrário de deter ou conter, e significa permitir, deixar. Todas as traduções, desde então, dizem algo como porque o mistério da ilegalidade já está em ação. Mas aquele que agora restringe, em vez de permite, o fará até que esteja fora do caminho. É uma tradução livre minha. Aparentemente, na altura em que os provérbios eram compilados, as pessoas usavam remiar, engano, para expressar a ociosidade, para contrastar com a diligência no trabalho. E que tal o hebraico do tempo de Jesus? Quando Jesus disse em Mateus 12, 36, digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, ele falou em aramaico, a língua comum da época. Durante o longo exílio na Babilônia, os judeus deixaram de falar hebraico, a sua língua nativa, e adotaram o aramaico da Babilônia. São línguas diferentes, mas semelhantes. Algo como as diferenças entre português e espanhol, talvez, ou russo e ucraniano. As escrituras na sinagoga continuaram a ser lidas e recitadas em hebraico, mas não sabemos exatamente as palavras que Jesus falou aos seus discípulos. Além disso, os evangelhos foram escritos em grego, uma língua compreendida, lida e falada em todo o mundo civilizado da época. Os romanos conquistaram os restos do Império de Alexandre o Grande. Ele que fez grego a língua franca em todos os continentes. Ao mesmo tempo, os códices, cópias em papiro, em formato de livro, substituíram as volumosas cópias em rolo de pergaminho usados para documentos. Embora não alcançando efeitos na escala de que a invenção da imprensa nos anos 1500 teve na disseminação de materiais escritos durante a Reforma, os manuscritos em papiro tornaram a palavra de Deus acessível em todo o Império. Agora vejamos o contexto do Novo Testamento. Quando Jesus falou de cada palavra ociosa, isso é a palavra literal, a palavra aramaica que ele usou certamente teria sido um cognato da palavra hebraica do Antigo Testamento, traduzido como ociosa, em contexto de trabalho, mas que é sempre traduzido como enganosa ou traiçoeira em contextos de fala. Será que o contexto em torno das palavras de Jesus nos ajuda a entender o sentido que ele disse? Será que ocioso, grego, argon, que quer dizer não fazer nada, não trabalhar, tem o sentido de preguiçoso, ou poderia ser enganoso, que é o significado subjacente do cognato hebraico?
A terrível advertência de Jesus vem na sequência de um incidente que começa no versículo 22 de Mateus 12. Quando Jesus curou um homem possuído por demônios, que era cego e mudo, os fariseus imediatamente anunciaram: esse homem, Jesus, expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Versículo 24. Jesus, conhecendo seus pensamentos, começa a sua resposta no versículo 25 e só termina no versículo 37. Ele começou por assinalar a insensatez do argumento dos fariseus, uma vez que nem Beelzebu faria com que os seus próprios demônios fossem expulsos por Jesus. Uma casa dividida contra si mesma não pode resistir. Então Jesus continua, e estou a citar o texto bíblico aqui: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, que literalmente é podre, na língua original, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenada. Jesus diz que há um pecado que é imperdoável. É uma palavra dita contra o Espírito Santo. As palavras que os homens falam são como o fruto de uma árvore e revelam se a árvore é boa ou podre. A palavra literal. O que sai da boca é da abundância do que há no coração. Homens bons produzem coisas boas, homens maus produzem coisas más. Agora vem o versículo de que estamos falando. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Neste contexto, a palavra ocioso, fútil na versão portuguesa, não é simplesmente descuidado ou impensado, nem um lapso linguae de que todos estamos propensos a cometer às vezes. Reconhecemos o mal das palavrões, fofocas e conversas ociosas. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a controlar nossa língua. A calúnia e difamação são obviamente erradas, mas Jesus disse que até mesmo a blasfêmia contra ele pode ser perdoada. Quando é dirigida contra o Espírito Santo, porém, quando a palavra ociosa é mais do que preguiçosa ou inútil e carrega a conotação hebraica do Velho Testamento, ela revela a natureza traiçoeira e enganosa do orador. Pelas tuas palavras serás condenado. Vários políticos e celebridades proeminentes aqui nos Estados Unidos vêm à mente quando eu digo isso. Mas não pense que você esteja dispensado só porque seu discurso nunca é traiçoeiro ou enganoso. Ok. Seu discurso pode ser meramente descuidado, frívolo, talvez irrefletido e inútil às vezes, ou seja, fútil. Mas recorde do que diz Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Avaliemos o nosso discurso por esse padrão. O nosso discurso é sempre com graça? Se é, isso resolve a questão da palavra ociosa.
não importa qual o sentido que lhe damos.